Ora boas pessoal, bom dia. Estou aqui a fazer um vídeo para dar aqui a minha opinião sobre a nova BMW, a GS 1300, que foi anunciada esta semana, e falar-vos também das principais diferenças da 1250 para a 1300. Em termos de diferenças de uma moto para a outra, além da parte estética da moto, não é? Parece que foi quase toda redesenhada. Temos, portanto, a nível de motor, temos logo a cilindrada da moto, não é? Que foi passada de 1250 para 1300. A potência também foi aumentada de 136 cavalos para 145 e o binário também aumentou para 149 Nm. Essas são, a nível de motor, são assim as principais diferenças que a BMW implementou. Depois temos o preço. Eu sei que em Portugal o site ainda não tem preço, mas aqui no Luxemburgo e na Alemanha também a moto já tem preço. E portanto ela já está anunciada no site com o preço final, com IVA e com tudo. E portanto estou a falar da GS normal, não é? A Adventure há de ser depois anunciada mais tarde. Estou a falar da GS normal. A nível de preço, ela está anunciada aqui no Luxemburgo por 19.800 euros, ok? Sendo que a GS 1250, aqui também no Luxemburgo, custava a partir de 18.600. Portanto, estamos a falar de 1.300 euros de diferença de preço a mais aqui para a GS 1300, a nova. Depois, a GS 1300 já vai trazer o Cruise Control adaptativo também, que eu acho que é uma coisa muito boa, é uma evolução muito fixe na moto. Eu, como sou um grande adepto do Cruise Control, acho que o Cruise Control adaptativo, já conduzi com Cruise Control adaptativo, sei como é que funciona. E dá muito jeito para não termos de estar sempre a dar aquele toquezinho no travão para desligar o Cruise Control e depois voltar a reativá-lo. Acaba por ser um conforto, digamos assim, principalmente quando vamos em estradas abertas ou autoestradas. Ele acaba por reduzir a velocidade quando nos aproximamos de um carro e depois quando a estrada fica livre, e ele volta a acelerar novamente para a velocidade que nós tínhamos pré-definido. Depois temos outra alteração, temos o farol da frente, que é o que mais se fala, não é? É um farol centralizado, não é? Em LED Matrix. A BMW diz que este farol novo da 1300 ainda dá mais luz do que o da 1250, portanto ainda dá mais iluminação. Eu depois, mais à frente, quando acabar os pontos todos, depois vou-vos falar sobre a minha opinião sobre a moto em geral, a estética e etc. Depois o depósito de combustível passou de 20 litros para 19, aqui perdeu 1 litro também, porque a BMW também, além de ter tirado 1 litro, a capacidade do depósito, a moto tem um depósito novo, feito num material mais leve também, assim como o quadro. Todo o quadro da moto é feito, portanto o coque da moto é feito num material também mais leve. E isto leva-nos à próxima diferença também em relação à 1250, que é menos 12 kg. Portanto, a GS 1300 pesa menos 12 kg do que a 1250. Portanto, passou para 236. Também, se não estiver correto este valor do peso, eu depois meto aí uma notazinha a pôr o peso correto. E por último, a última diferença. Atenção que eu estou a dizer as diferenças que me chamaram mais a atenção. A última diferença que quero aqui mencionar tem a ver aqui com a bolha frontal, com este vidro frontal, que até agora era de ajuste manual e agora passou a ser de ajuste eletrónico. Que é muito fixe, que é como esta moto tem, uma pessoa vem aqui, baixa o vidro e levanta, não precisa de estar ou a parar ou a tirar as duas mãos do guiador para poder subir ou baixar o vidro. Para mim é estranho a BMW ter feito isto, porque a Triumph Tiger 1200
ela tinha a bolha em elétrica e a Triumph agora nesta nova meteu em manual, portanto andou, entre aspas, em sentido contrário. São duas motas muito concorrentes uma da outra. Também não sei os motivos porque é que a Triumph Tiger fez isso há 1200, ter passado de elétrico para manual. Não sei se daria problemas e eles, para acabar com isso, resolveram fazer isso. Pá, não faço ideia, mas na GS 1300 vão poder ter aqui a bolha frontal regulada de forma elétrica. Agora, falando um bocadinho sobre a moto, eu já na altura, quando vi algumas fotografias da moto a ser testada, eu não me acreditava que eles iam mudar, principalmente aquela frente característica da moto, com aqueles dois faróis de tamanho diferente, que é uma imagem de marca da moto de há muitos anos, e depois as pessoas habituam-se a ver uma coisa e acabam por ser um bocadinho resistentes à mudança. Contudo, quando vi a frente desta nova GS, até houve pessoas a fazer um bocadinho de paródia, a colocar a 1300 e a Honda NC 750. Quem olha assim com a moto em perfil, elas até parecem iguais, principalmente aqui a parte da frente do bico de pato, elas parecem iguaizinhas uma à outra. Mas principalmente quando olhei para o farol da frente da moto, o X, não é? A única coisa que me lembrei foi uma coisa instantânea, foi sobre o Twitter, não é? Quando o Elon Musk comprou agora o Twitter, ele também mudou o nome, não é? De Twitter para X. Agora o Twitter chama-se X, e foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça, que foi algo de críticas, e mudar o nome do Twitter para X, uma coisa medonha. Toda a gente continua a postar no Twitter, quem postava continua a postar, é uma mudança de nome. É um passo arriscado para a BM, obviamente que é uma mudança muito brusca, não só em relação ao farol da frente, como em relação à moto em geral. Quem vê a moto de frente, que era aquele mastodonte, aquela besta largueirona, agora está uma moto muito mais esguia, não é? Só que isto é sempre um pau de dois bicos, porque até agora quem comprava a moto, a GS, por ter aquele porte, não é? Por ir na estrada com aquela imponência toda, com aquela moto muito larga e imponente, como já sabe o que é ter uma GS, em termos de dinâmica, em termos de potência, em termos de tudo, não vai deixar de ter. E por contrapartida, os outros clientes que olhavam para a moto no stand e torciam o nariz porque diziam, eu não tenho capacidade para andar com uma bizarma destas, não é? Porque existe aquele ditado popular, os olhos também comem, não é? E normalmente os olhos são a coisa que come em primeiro lugar. Quando nós vamos a um stand, não é, para comprar uma moto, não é? Uma pessoa olha para uma GS 1250 e diz, se calhar é melhor ir para uma 850 porque esta moto é uma bizarma que eu até tenho medo de não conseguir, ou até cair com a moto a estacionar ou isso. Não sei, eu estou a colocar hipóteses, atenção, eu não tenho dados estatísticos nenhuns para estar a falar nisto. Mas agora a moto está mais esguia. Acho que perdeu muito aquele fator diferenciador que a GS tinha. Contudo, ver a moto ao vivo é sempre diferente de ver a moto em fotografias. Ontem estive a ver um vídeo sobre uma senhora, ela tem que ser super experiente a fazer off-road, porque foi ela que foi experimentar a GS 1300, e era no meio do deserto, e ela arrancou com a moto logo de gás ali a dominar aquilo. Ela disse que notava-se que a moto estava mais leve, estava muito mais dinâmica, disse que o acelerador estava muito mais sensível, também o facto da moto ter mais potência e menos peso, é normal que se sinta o power dela com mais intensidade, como é lógico, não é? São 145 cavalos e menos 12 kg, não há milagres, ela tem que estar mais forte, a moto tem que estar mais forte. E portanto ela falou bastante bem, esteve lá a fazer uns testes com a moto tudo em off-road, em areia e em terra e etc. Falou muito bem da moto, que estava melhor. Agora, quem utiliza a GS muito para fazer viagens também, porque nisso o peso da moto e portanto a largura da moto e tudo
também conta em grandes viagens. Não sei se agora o facto dela estar mais esguia e mais leve se vai afetar alguma coisa a nível de viagens de média e longa distância, porque eu sei que a GS, aliás eu aluguei uma durante 3 ou 4 dias para fazer um test ride o melhor possível, para andar com a moto o mais tempo possível, e a moto é perfeitamente apta. Agora estou a falar da 1250 para fazer viagens de pelo menos de média distância, é perfeitamente apta para isso, sem problema nenhum. E portanto, não sei, mas eu acho que a BMW, principalmente a 1250, agora a 1300, não se iludam, porque é uma moto que é um bem Giffen, ok? Já falei nisto num vídeo anterior, é das poucas marcas, ou dos poucos modelos, que parece que quanto mais caro é, mais procura tem. E isto é quase como a Yamaha de fazer a parceria com a CF Moto. Acham que a Yamaha vai correr o risco de perder o seu primeiro ou segundo lugar de moto mais fiável? Com o BM vai ser a mesma coisa. E eles devem ter feito isto, devem ter deitado as mãos à cabeça quando viram o primeiro protótipo, o desenho da moto, feito pelo engenheiro que fez, ou pelo grupo de engenheiros que fez. Mas isto, eles tiveram meses a olhar para isto, com certeza, e têm dinheiro para estudar o mercado de uma forma brutal. Portanto, eu acredito que vai ser meramente uma continuação daquilo que tem sido na GS. 19.800 euros aqui no Luxemburgo. Não sei se aqueles packs Comfort e pack Dynamic vão ter o mesmo preço ou não, mas já sabem que é uma moto, full extras, com malas e tudo, é 30 ou 31 mil. Daqui a bocado está o preço de uma capa 1600, não é? Mas pronto, é o que se vende, não é? É o que se vende, e eles não abrem mão disso, do preço delas, fazem-se valer pela tecnologia que incorporam nas motas, e mais nada. E a verdade é que as pessoas continuam a comprar e a gostar da moto, e na minha opinião vai ser meramente uma continuação. Quando começarmos a ver a GS 1300 a circular por aí, vamos olhar a primeira vez para ela ao vivo, ou vamos a um stand, vamos olhar pela primeira vez, se calhar vai-se torcer o nariz um bocadinho. Passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, começamos a vê-las a circular, e principalmente começamos a ver test rides à moto, se calhar o pessoal a falar bem, que é um canhão, que anda muito mais de cá a outra e tudo, e isto acaba por ser incorporado automaticamente nas pessoas, e vai ser mais uma para a coleção da BM, na minha opinião, bem sucedida. E acho que muita gente que até agora que não compra o GS por causa do porte que a moto tem, se calhar vai olhar para a 1300, uma moto mais esguia um bocado, e se calhar são pessoas para se aventurar a comprar uma moto dessas. E pronto, pessoal, era isto que eu queria compartilhar com vocês em relação à GS 1300. Um grande abraço, comentem também aí a vossa opinião, se tiverem alguma coisa a dizer. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.